Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje, na nossa EBD, pedindo ao Senhor graça, entendimento, revelação da palavra dEle a nós, e que tudo o que aprendermos da sabedoria do Senhor, isso se reverta em prática, para a honra e glória do Senhor, para o nosso bem, para nós obedecermos ao Senhor naquilo que Ele requer de nós. Vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por Tua misericórdia que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Se estamos em pé, Senhor, se despertamos do sono, se temos saúde, e se estamos aqui, Senhor, em especial para ouvir o Teu falar, é porque o Senhor teve misericórdia e tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por Tua generosidade sobre as nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja revelando e nos fazendo entender a Tua palavra, de tal forma que nós possamos vivê-la, Senhor, praticar o que o Senhor requer de nós neste mundo. Nos ajude, Senhor, a diminuirmos, a que nós, de fato, reconheçamos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, Senhor, e que Cristo cresça em nós. A nossa dependência de Cristo aumente mais e mais. Nós pedimos isso ao Senhor nesta manhã, e que tudo que o Senhor requer de nós, pela Tua palavra, que estejamos com prazer dispostos a obedecer, Senhor. Assim pedimos e oramos e agradecemos, no nome santo do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos continuar então o estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Vamos seguir esse longo conteúdo programático. Hoje iniciaremos o capítulo 1 da Confissão. Nós já vimos na aula passada aspectos introdutórios à confissão e, em resumo, nós vimos a importância de nós confessarmos a nossa fé, termos doutrinas robustas em nossos corações, doutrinas bíblicas, doutrinas sãs, sadias em nossos corações, e confessarmos isso, e falarmos isso, e estarmos dispostos a defender a fé, ou defender aquilo que cremos, convictos daquilo que cremos. Isso que nós vimos em resumo na introdução. Agora, vamos então caminhar ao conteúdo de fato da confissão. O primeiro capítulo tem como título As Escrituras Sagradas, ou as Sagradas Escrituras. E a título de, para nós compreendermos como que nós vamos estudar, de forma didática, os capítulos são divididos em parágrafos. Cada capítulo desse tem parágrafos, uns mais, outros menos, tá bom? Então nós vamos estudar parágrafos desses capítulos, ok? Vamos começar o estudo do capítulo 1, a respeito das Sagradas Escrituras. E o primeiro parágrafo da Confissão de Fé Batista de 1689, do capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras, o primeiro parágrafo é esse que eu projetei aí para vocês. E a confissão, ela vem, em partes dos parágrafos, ela vem com referências bíblicas. Vocês estão vendo aí que está em vermelho? Os números em vermelho são referências bíblicas, são textos bíblicos que os homens de Deus, lá no século XVII, quando formularam essa confissão, eles se basearam nesses textos bíblicos que estão aí referenciados, para escrever o que eles escreveram nos parágrafos, ok? Então a confissão de fé, ela não veio, e a nossa confissão, ela não vem daquilo que nós compreendemos, ou de um dia nós acordamos iluminados e pensamos a respeito de Deus, não. A nossa confissão de fé, ela é baseada na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Por isso que a Confissão de Fé Batista de 1689 começa com as Sagradas Escrituras, porque a partir da base bíblica é que nós vamos compreender sobre Deus, sobre salvação, sobre pecado, sobre inferno, sobre batismo, sobre ceia, sobre igreja, ok? Então, a base do nosso estudo é a palavra de Deus, não conceitos humanos formulados por homens lá do século XVII, ou que nós aqui, com mentes brilhantes que nós temos, nós elaboramos conceitos sobre Deus e sobre a vida e sobre salvação. Não, não. Nossa base é a palavra de Deus. Fora dela, nós estamos perdidos. Nós não temos base. Nossa rocha, o fundamento do nosso conhecimento e da nossa fé é a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Esse é o primeiro parágrafo do capítulo 1.
as Sagradas Escrituras. Vamos ler todos juntos, por favor? Tá? Vocês tomaram um café bem forte, bem reforçado, né? É um quebra-torto. Tomaram aquele café reforçado, um desjejum. Agora eu quero que vocês também, eu vou ajudar vocês a despertar do sono, para nós lermos o parágrafo primeiro, bem forte, em voz alta. Todos vocês que sabem ler, leiam comigo, por favor. Vamos lá. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessária para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja e, posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, agora cessaram. Eita, vamos lá, hein? Vamos tentar, então, por partes aí, baseados nessas referências bíblicas 1, 2, 3 e 4, entender um pouco a respeito desse primeiro parágrafo do capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras. Vamos lá, então. Eu separei aqui em 4 partes, obedecendo às referências bíblicas. Primeira parte. As Sagradas Escrituras são, vamos lá, as Sagradas Escrituras são a única, ok? São a única. Única. Fique com essa palavra no seu coração. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia é a única. É a única. Mas não é somente a única. Vamos lá, qual que é o outro adjetivo? É suficiente. Não basta ser único. Tem que ser suficiente. Eu, por exemplo, posso ter um carro, mas esse carro estragado não me é suficiente. Entenderam? Ok, a palavra de Deus é única. E ela também, sendo única, ela é suficiente. O que é suficiente? Ela basta para o propósito para o qual ela foi feita. Basta. Ela é única, ela é suficiente, o que mais? Ela é correta. E aqui a correção da palavra de Deus não é uma correção baseada naquilo que eu e você estabelecemos, ou da nossa cabeça nós julgamos a palavra de Deus e chegamos à conclusão que, de fato, ela é correta. Não, ela é correta não pela nossa avaliação, não pelo nosso critério, ou não pela nossa determinação, mas ela é correta porque Deus assim, porque provém dele. Ainda que todos nós aqui em consciência falávamos, de fato a palavra de Deus não é correta, ela não deixaria de ser correta. Não é a nossa avaliação que faz a palavra de Deus correta, é de onde ela vem, é de onde ela provém, ela é a palavra do ser perfeitamente correto. Então ela é correta, não há erro, ela é perfeita. Pois não, pai? Ela é perfeita. Ela é perfeita. É. Isso, esse entendimento liberal é errado, né? A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, ok? Então ela não contém. O seu livro aí que você está na sua mão, de 66 livros, não é que contém a palavra de Deus. Em alguns momentos você lê Deus falando, e em outras coisas você pode desprezar, porque isso aqui para o nosso tempo não serve mais. Não, é a palavra de Deus. Todo o conteúdo dela é a palavra, é Deus falando com você e com o mundo, tá bom? Vamos lá.
Então ela é única, ela é suficiente, ela é correta e ela é infalível. Ela não falha. Infalível, ela é fiel. Para o propósito da palavra, ela não falha. Isso quer dizer infalibilidade das Escrituras. Ela é fiel, totalmente confiável. Tá bom? Ela é infalível, regra. Agora vamos lá. Então, todos esses adjetivos fazem menção à palavra de Deus como regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. A palavra de Deus sendo tudo isso, infalível, correta, o suficiente e única, nela contém o conhecimento de fé. Na verdade, ela contém toda a regra de conhecimento, fé e obediência para a salvação. Para a salvação. Esse parágrafo primeiro já inicia mostrando que a palavra de Deus é o único meio para a salvação. O conhecimento que você recebeu da palavra de Deus, por meio da fé, que gera obediência no seu coração, tem um propósito: a sua salvação. Salvação. Portanto, o estudo que você e eu nos esforçamos, nos esmeramos para fazer da palavra de Deus, não é um estudo para um conhecimento acadêmico, não é um estudo para um conhecimento secular, não é um estudo para nós, entre nós, debatermos aqui como se fossem os gregos, os filósofos gregos, nós discutirmos conteúdos ou doutrinas ou teorias bíblicas entre nós, como um conhecimento humano, secular entre nós. O conhecimento que nós já adquirimos, estamos adquirindo e vamos adquirir ao estudarmos incessantemente a palavra de Deus, é para nossa salvação. O livro sagrado Deus deixou para a nossa salvação. Porque no livro sagrado, a palavra de Deus contém o quê? O caminho para a salvação. Não há outra maneira de alguém conhecer o caminho para ser salvo, senão pela palavra de Deus. Ok? O conteúdo da palavra de Deus aponta para um alvo só. Qual? A salvação. Por meio de quem? Qual é o personagem principal da palavra de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra de Deus não fala para nós olharmos para as virtudes de Davi e através das virtudes de Davi sermos salvos. A palavra de Deus não mostra as virtudes de Jó para que através das virtudes de Jó nós sejamos salvos. A palavra de Deus não mostra as virtudes do apóstolo Paulo pós-salvação para que através das virtudes do apóstolo Paulo nós sejamos salvos. A palavra de Deus mostra de Gênesis a Apocalipse as virtudes de Jesus Cristo, através do qual nós somos salvos. É Jesus Cristo. Amém. Então, esse primeiro ponto nos mostra que todo o conteúdo da palavra de Deus é inerrante, é autoritativo, mostra para nós a verdade, é perfeito, apontando para quê? Para a salvação de pessoas, para a salvação daqueles que Deus escolheu. E isso vem através da fé. Por quê? Porque muitos estudam a palavra de Deus, mas não são salvos. Isso explica o que nós estamos entendendo agora. Muitos estudam a palavra de Deus e não são salvos. Por quê? Porque é através da fé, o Espírito Santo gerando no coração seu e meu fé naquele que a palavra de Deus revela, isso gera ou traz salvação para você e para mim. Fé em Jesus Cristo e obediência em Jesus Cristo. Amém? Vamos lá aos textos bíblicos. 2 Timóteo, capítulo 3, eu já projetei aí as referências. 2 Timóteo 3, de 15 a 17, tem aí uma mostra tão clara para nós a respeito da palavra de Deus e do seu propósito. Vamos lá. E que, desde a infância, Paulo está falando para Timóteo, você desde quando você era pequenininho, na companhia de sua mãe e de sua avó, desde a infância, você conhece as
sagradas letras. Timóteo estudava as Escrituras Sagradas. Timóteo estudava as Escrituras Sagradas que ele tinha em mãos naquela época, que a avó dele tinha, que a mãe dele tinha, que o apóstolo Paulo ensinou também Timóteo quando jovem, né, na faculdade paulina, no curso de teologia paulino. E foi assim, foi um curso particular de Paulo a Timóteo. Paulo ensinou as sagradas letras, as sagradas escrituras. Então tá, as sagradas letras, as sagradas escrituras, que podem torná-lo sábio, para quê? Para salvação. A sabedoria que nós vamos adquirindo pelo conhecimento bíblico é uma sabedoria para debatermos, é uma sabedoria para discutirmos, é uma sabedoria para nós sermos aqueles caras top trend lá no Twitter, para nós sermos aqueles caras que fazem grupos de WhatsApp para debater doutrinas bíblicas e ver quem vai vencer um ao outro através da eloquência humana, através do conhecimento. Não. Conhecimento, sabedoria para eu ser salvo de mim mesmo. Sabedoria para eu entender que eu não sou nada sem Jesus. Sabedoria para eu ver tão podre que eu sou, porque a palavra de Deus diz que é um espelho para mim. Porque a palavra de Deus mostra quem eu sou de fato. Essa é a sabedoria, a loucura para o mundo, mas poder de Deus para a nossa salvação. A palavra de Deus é um espelho que mostra a feiura dos nossos corações, mas por outro lado, ela mostra também o caminho perfeito de salvação em Jesus Cristo. Então a sabedoria para a salvação pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nunca divorcia salvação e fé em Jesus Cristo. Sempre salvação está de mão dadas com fé em Jesus Cristo, porque não há salvação fora de Jesus Cristo. E como que você é salvo em Jesus Cristo? É pelas obras? Não, porque você crê nele, é pela fé. Pela fé, salvação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16, agora vamos lá, olha que lindo que o apóstolo Paulo caracteriza as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa expressão, inspirada por Deus, eu vou pedir licença para você, para a gente estudar isso na próxima, talvez na próxima não, mas daqui 2 aulas, tá? A respeito da inspiração divina. A inspiração das Sagradas Escrituras através do Espírito Santo. Inspiração, estudando Marcos Granconato, inspiração é como que um sopro. A palavra, o Granconato, ele falou que ele criou um termo no português. A palavra de Deus, ela foi teossoprada. Teossoprada. No coração dos escritores. Tá bom? Então nós vamos ver isso quando nós estudarmos a respeito da inspiração da palavra de Deus. Então olha lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Fala para mim aí. Para ensinar. Serve para ensinar. Então pega a palavra de Deus para te ensinar e para ensinar outros. Ok? Para que ela é útil? Para? Aqui, ó. Repreensão. Para que repreender? O que é repreender? Mostrar o erro. Mostrar o erro. A palavra de Deus aponta, ela mostra o erro. Ela mostra o erro. Para que mais? Para correção. Ela não somente mostra o erro, mas através do poder do Espírito Santo, ela muda a direção da nossa caminhada. Porque não é somente, por exemplo, eu não mostro somente o erro para minha filha, não tento convencê-la que ela está errada, mas essa minha exortação, a repreensão que eu faço às vezes para as nossas filhas, eu não quero que ela somente tenha compreensão do erro, mas eu quero que ela mude. Que ela está indo para o caminho do erro, que ela dê um giro de 180 graus e volte. Não faça aquilo. Então a palavra de Deus, ela não somente mostra o erro, mas ela nos corrige. Ela corrige a nossa caminhada, a nossa maneira de viver. Para que mais ela é útil? Para educação na justiça. Essa expressão, educação na justiça, é a mesma coisa que santidade. Nós vivermos de forma justa, santa, educados. Então nós somos mal educados, não somos?
Eita, nós nascemos mal educados. Mal educados. Precisamos ser educados na justiça. Isso, a palavra de Deus é apta. Ela é apta para isso. Educação na justiça. Para quê? A fim de que o servo de Deus, o homem, aquela pessoa salva, aqui não é somente homem do gênero masculino, mas todo homem e mulher salvos, ganhos pela palavra de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Todo homem, todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito aqui é declarado justo. A palavra de Deus mostra para você que em Jesus Cristo nós somos declarados justos. Ei, você, crente em Jesus Cristo, já é justo. Você não está alcançando a justificação. Você já foi justificado. Creia nisso. Você é justo. E o caminho para nós alcançarmos a glorificação é o caminho da santificação. E esse caminho, o apóstolo Paulo diz que é para nós sermos perfeitamente habilitados, perfeitamente preparados, perfeitamente ajustados para toda boa obra. Olha só o poder da palavra de Deus. Olha só o poder do livro que está aí na sua mão. Tudo isso. Tudo isso. Outro texto. Referência lá em Lucas capítulo 16, versículo 29 ao versículo 31. Todas essas referências são referências pescadas da palavra de Deus pelos homens que elaboraram a confissão, tá? Confissão. Todas essas referências são conteúdo original da confissão. Vamos lá. Lucas 16, 29 a 31. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vocês se lembram do contexto dessa passagem? Quem lembra, fala aí para mim. Rico e Lázaro, muito bem. E Jesus conta isso. E ele fala assim, o rico estava lá no inferno. E ele viu a realidade. Ele não somente viu, mas ali ele estava experimentando a realidade do inferno. E ele falou assim, olha, então diante dessa realidade que eu estou aqui, mande alguém lá para os meus parentes, para eles saberem a realidade que de fato existe o inferno. Jesus está contando essa parábola, hein? E é uma parábola que existe conteúdo real. Real. E o rico fala, por favor, manda alguém lá para os meus parentes, para eles saberem que de fato existe inferno. E o que Abraão respondeu? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que quer dizer isso? Eles lá na terra, eles têm Moisés e os profetas. Que eles ouçam Moisés e os profetas. O que quer dizer isso? Moisés, profetas. Moisés tipifica a lei, ou seja, a sagrada escritura. E o profeta, aqueles que falam da palavra de Deus. Então na terra tem a palavra e quem fala da palavra. Qual é o caminho da salvação? Ouvir a palavra de Deus, através daqueles que pregam a palavra de Deus, falam da palavra de Deus, profetizam a palavra de Deus. Aqui na terra tem isso? Tem. E você, pela graça de Deus, ouviu a palavra por alguém que pregou a você, foi convencido do seu pecado, se arrependeu das suas transgressões e creu em Jesus Cristo aqui na terra. E você foi liberto do caminho do inferno. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, o rico falou, não, pai Abraão, olha lá, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Pai Abraão, você não está entendendo, meus parentes são teimosos. Eles não vão ouvir a palavra de Deus nem a pregação, eles não vão na igreja, eles não gostam do negócio de crente, eles não. Precisa ser algo mais poderoso. Se alguém ressuscitar lá na terra, se um morto reviver, e falar lá para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, para o meu tio, falar assim, ei, acredite em Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho para a salvação. Pai Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos, aí eu tenho certeza que eles vão crer. Qual foi a resposta de Abraão? Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos.
Aqui, Jesus está mostrando bem claro que a revelação do Evangelho, pela clareza, pela iluminação do Espírito Santo, faz com que uma pessoa se arrependa dos seus pecados, seja convencida da dureza de coração e da necessidade do Salvador Jesus Cristo. Qual é o caminho? A palavra de Deus pregada. Ainda que caia, ainda que chova milagre, e isso, exato. Não há possibilidade de salvação, exatamente isso. Ainda que uma fumaça saia de dentro de um objeto, não há salvação. Só há salvação através do agir do Espírito Santo no coração daquela pessoa que crê, que acredita na palavra de Deus, no Evangelho. Qual que é o seu papel e o meu papel, então? Falarmos da palavra poderosa de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Poxa, se nós temos isso no coração, nós temos que falar mais da palavra de Deus para as pessoas, não temos? Se você está entendendo aqui nessa aula tão importante, que a palavra de Deus ela é poderosa para a salvação, é o único caminho de salvação, a gente muitas vezes está retendo algo que é poderosamente impactante para o coração das almas perdidas. Por isso nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura. Nós temos em nossas mãos o poder de Deus para a salvação. Leve para as pessoas, fale aos ouvidos, a quem você conseguir falar. Não é? Muito bem, última referência aí dessa primeira parte, Efésios 2:20, olha só. Edificados, nós somos edificados aqui, em resumo, falando sobre a igreja, tá? A igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Por que o apóstolo Paulo fala fundamento dos apóstolos e profetas? Aqui ele está falando assim, ó, o que os apóstolos, naquela época dele, e o que os apóstolos estavam ensinando, e eles estavam ensinando e escrevendo. Não somente aquilo que os apóstolos estavam ensinando e escrevendo, mas os profetas. O que quer dizer os profetas? O Antigo Testamento. A escritura hebraica. A escritura hebraica, o Antigo Testamento e o ensino dos apóstolos, o Novo Testamento, compõem o fundamento da igreja. Por isso nós não somos neotestamentários. Vocês já viram igreja assim, ó? Igreja neotestamentária. O que é uma igreja neotestamentária? Elas acham que o Velho Testamento é irrelevante. Não. Toda a Escritura, o apóstolo Paulo agora em Efésios está falando, 2:20, apóstolos e profetas, Novo Testamento, Velho Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Tanto que um dos lemas da Reforma foi sola Escritura, ok? O que é sola Escritura? Somente a Escritura. Mas aí, eles agregaram um outro componente ao sola Escritura. Não somente sola Escritura, mas tota Escritura. O que é tota Escritura? Toda a Escritura. Somente a Escritura e toda a Escritura é inspirada, é o poder de Deus para a salvação. Ok? Então vamos lá. Novo Testamento, Velho Testamento, nos ensina aqui o apóstolo Paulo em Efésios 2:20. Segunda parte aí do primeiro parágrafo. Vejam, embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Vejam, ainda que as coisas criadas revelam indiscutivelmente que existe um Deus, essa revelação não é suficiente para a salvação, porque senão nós cairíamos no risco, cairíamos na heresia do panteísmo. O que é o panteísmo? É encontrar Deus na natureza. Na natureza. Contemplando as obras da criação, nós seremos salvos. Não. Deus se revela através da natureza. Tanto que em teologia a gente estuda
duas revelações de Deus, ou a revelação de Deus dividida em duas partes. Revelação geral. O que é a revelação geral? Deus se revela através da natureza, sim. De revelação geral. E a revelação especial. O que é a revelação especial? A palavra dele. Na revelação geral, é possível ser salvo? Não. Não é possível ser salvo através da revelação geral. Ou seja, por exemplo, uma pessoa olha para o sol e contempla a grandiosidade daquele astro maravilhoso e fala, nossa, através do sol eu sei que Deus existe, por isso eu sou salvo. Não. Muitas pessoas veem, entendem que Deus existe, porque veem a grandiosidade da natureza, mas esse conhecimento não faz com que ela tenha fé no único Salvador, que é Jesus Cristo. A revelação geral não salva. A revelação especial, sim. Qual é a revelação especial? A palavra dele. Olha lá, continuando. Ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Romanos 1, 19 e 20. Leia bem forte comigo aí, vamos lá. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. A obra da criação revela que existe Deus. Por isso os seres humanos não têm desculpa em falar, eu não sabia que tinha um ser superior, Deus, que criou todas as coisas e que me fez. As pessoas, ninguém vai poder dizer isso. Ninguém. A palavra de Deus mostra aqui, ó. Ninguém vai poder dizer isso. Outro texto, lá em Romanos mesmo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Ó, quem tinha a lei? Os hebreus. A lei de Deus foi revelada especialmente aos hebreus, aos judeus. O povo judeu foi escolhido por Deus para que, através do povo judeus, todas as nações fossem alcançadas pela salvação. Sim, os de Israel são, o apóstolo Paulo ensina em Romanos, um pouquinho depois desse trecho, que os de Israel, sim, têm benefícios. Claro que tem. Mas a salvação não é exclusivamente deles. Era para que, a partir dessa nação escolhida, Deus fosse revelado ao mundo para todas as nações. Para todas as nações. Aí o Paulo está falando assim, ó, ok, os judeus têm a lei, mas e os gentios, aqueles que não são judeus, que não tinham a lei de Deus escrita, o Pentateuco, por exemplo, os gentios, como que eles fazem as coisas corretas? Como que eles sabem que estão fazendo as coisas corretas? O apóstolo Paulo diz, porque dentro deles, dentro do coração, tem a lei moral de Deus gravada. Então eles sabem, ainda que não tivessem a lei escrita, o Pentateuco em suas mãos, eles sim sabiam o que é certo, o que é errado. Todo ser humano nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Moralmente eles sabem o que é certo e o que é errado. Ok? Lei gravada em seus corações. Versículo 15. Estes, ou seja, os gentios, aqueles que têm a lei, ou todos têm a lei gravada em seus corações. Mas os gentios mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Todas as pessoas têm conhecimento do que é certo e do que é errado, moralmente falando, diante de Deus. Salmos 19, versículo 1 ao versículo 3. Olha só que lindo esse texto. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O céu fala, e não somente fala, ele proclama. Você olha para o céu e o céu está proclamando o quê? A glória de Deus. Ou alguém olha para o céu e fala, Darwin tinha razão, hein? Olha,
Pensa numa explosão poderosa lá no Big Bang, que fez tudo isso maravilhosamente perfeito. Olha, Darwin tinha razão. Não, não. Olhando para o céu e para as maravilhas da criação, só há uma conclusão. Existe Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Versículo 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, dia após dia, entra noite, sai noite, dia após dia, esse conhecimento revelado à humanidade nunca cessa, nunca acaba, nunca acaba. Entra dia, sai dia, Deus está proclamando para a humanidade: eu existo. Eu existo. Olha para o sol, olha para o firmamento, olha para a criação, olha para o cavalo marinho, olha para... Fala aí uma outra coisa grandiosa, maravilhosa para você. Olha para um lebiste. Pensa num peixe gigante que o pastor Newton cria lá. A criação revela que Deus existe. Versículo 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A natureza fala, com a boca não. Mas, olha só o que o salmista continua no versículo 4. Eles não têm boca, não há palavra, não sai som. Mas, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ou seja, a natureza fala, revela. Ainda que não tenha boca, nem sai a palavra. Mas a natureza é como que um megafone mostrando para a humanidade, por todos os séculos, existe um Deus glorioso. Tá bom, ok. Mas esse conhecimento não é um conhecimento suficiente para a salvação. Por isso que nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura. Portanto, olha só, continuando aí o parágrafo. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. Ok, vimos a revelação geral de Deus, portanto os homens são indesculpáveis, mas existe uma revelação especial que Deus mostra o caminho para chegar até Ele. Chegar até Ele. E Deus revelou a sua vontade, através do quê? Das Sagradas Escrituras. E aí, esse trecho do parágrafo mostra, portanto aprove ao Senhor, em diversas ocasiões, de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. Lá atrás, então, Deus começou a se revelar especialmente. Veja, revelação não geral, mas uma revelação especial. Deus lá atrás começou a se revelar especialmente para os seres humanos de N maneiras. Fala uma delas. Através de visões, aparições, sonhos, mula falando. Né? Deus foi falando, Deus foi se revelando, Deus foi mostrando a sua vontade, ok? Hebreus 1:1, qual que é a referência lá da confissão? Referência em Hebreus 1:1, olha lá. Antigamente, Deus falou? Deus falou? Sim, Deus falou. Muitas vezes e de muitas maneiras. Vocês falaram algumas maneiras. Aos pais, o escritor de Hebreus quando escreve aos pais aos nossos antepassados. Antes de nós, o escritor de Hebreus ali, no primeiro século, estava dizendo assim, antes de nós, lá para os nossos pais, nosso avô, bisavô, tataravô, ouviram Deus falar de muitas maneiras. E o que eles fizeram? Deus usou homens para que ao verem Deus revelar a sua vontade, o que eles fizeram? Escreveraram, escrituraram isso tudo. Escrituraram isso. Ok. Mas outrora Deus falou de muitas maneiras. Tá. Daqui a pouco nós vamos completar o versículo 2, tá? Que eu sei que vocês querem falar sobre Jesus Cristo. Vamos lá. Continuando aqui o parágrafo. E posteriormente, então vamos lá. E posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja. Seguro estabelecimento e consolo da igreja. A segurança das Escrituras.
contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma, ou seja, a mesma é a sua vontade, concedeu a mesma completamente por escrito. Para a segurança da igreja contra a maldade da carne, de Satanás e do mundo, qual é a nossa segurança? É a vontade de Deus escrita, as Escrituras. É a vontade de Deus escrita. Essa é a nossa segurança. Não está de acordo com o que nós pensamos, ou o que nós achamos que é certo ou errado. A nossa segurança não está aqui na nossa mente, a nossa segurança está na palavra de Deus. Não o que eu acho, o que eu deixo de achar. Não é de acordo com o meu entendimento, porque o meu entendimento é ruína para mim. O Provérbios mostra sempre isso. A sabedoria humana, o conhecimento humano faz mal para o ser humano. O que no centro, o que é seguro para mim, para você e para a igreja, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus escrita. Vamos lá. O que faz da Sagrada Escritura indispensável. Irmãos, como isso precisa ganhar os nossos corações? Quando nós precisamos dar de fato valor à palavra de Deus. Não é um livro que você coloca lá no painel do carro depois do culto de domingo e fala, nossa, no outro domingo que eu vou pegar essa Bíblia de novo. Vou deixar no carro porque senão eu esqueço no outro culto. A palavra, o salmista fala, o Salmo 119, quanto amo a tua lei. Isso está tão distante para mim, irmão. Como eu preciso amar de fato a palavra do Senhor, a ponto de eu ter essa convicção que ela é indispensável para mim, é questão de vida ou morte para mim. Ela é indispensável, a vontade de Deus escrita. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, agora cessaram. Fala para mim aí um antigo modo em que Deus falou e revelou a sua vontade que não tem mais, ou seja, cessou. Pelos profetas, isso, mas hoje, o dom de profecia hoje existe, através é Deus falando através da boca, da pregação da palavra. Profecia existe isso ainda hoje, mas não a profecia como os profetas lá de antigamente, mas a profecia ainda existe. Mas, por exemplo, sonho. Deus não revela mais a sua vontade através de sonho. Ah, irmão, mas eu já sonhei, viu, que eu ia viajar e no outro dia eu viajei. Tá bom. Vamos usar o termo coincidência aí, tá? Mas isso não norteia a sua vida. Você não pode basear a segurança da sua vida num sonho, nos sonhos. Ou então, se você falar, irmão, pastor, eu sonhei que eu precisava pedir perdão para minha mãe. Aí eu vou falar, você sonhou? Antes de você sonhar, a palavra de Deus já dizia isso para você, que você tem que pedir perdão, você tem que tratar, você tem que limpar seu coração, você tem que andar na luz, tem que se arrepender. Não é? Pois não, Robert? Perfeito, Deus sim se revelou outrora, muitas vezes por aparições de anjos, mas hoje não mais. Se você vê um anjo, não me chama para ver. Fala, vem cá ver que eu tenho um anjo aqui na minha casa. Existem anjos sim, não estou falando que não existe, tá? Anjos existem, hoje ainda, tanto que anjos nos guardam, anjos nos protegem das ações malignas de Satanás e de seus anjos serviçais. Sim, mas os anjos hoje não revelam a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada aqui, ó, palavra de Deus. Tá bom? Anjo não, mula também não fala mais. De vez em quando eu até acho que a minha cachorra fala, porque ela fica tentando me mostrar alguma coisa. Mas eu falo, é comida que você quer. Tá bom, eu vou lá e dou comida para ela. Então, Deus fala hoje através da palavra de Deus. Olha lá, Romanos 15, versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito, tudo que no passado foi escrito. Aquilo que foi escrito e selado como escritura, como palavra de Deus inspirada a homens. Tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi, veja a ênfase que o apóstolo Paulo dá ao que foi escrito. Tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só que interessante, esse livro aqui é um livro de esperança, mas é de esperança aos que creem. Ao mesmo tempo em que ela revela a esperança para mim e para você, e nós depositamos a esperança no conteúdo desse livro precioso para outros, ela é um livro de condenação.
Por que o escritor de Hebreus fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes? Ela salva, mas ela revela a condenação. Ok? Então é um livro de esperança para nós, os que cremos. Agora vamos lá, Hebreus 1, 1 e 2. Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ok? Lá atrás ele falou. Hoje, agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Outrora Deus falou de muitas maneiras, mas a última fala de Deus foi o Filho. Tudo acabou em Jesus Cristo, a revelação final de Deus, a salvação veio em Jesus Cristo, e o verbo, a palavra, o Logos se fez carne, João 1, versículo 3, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo, a palavra, se encarnou. Tudo então se convergiu em Jesus Cristo. A palavra de Deus tem um personagem, um foco: Jesus Cristo, o Salvador, a esperança das nações. Então, para encerrar, eu concluo dizendo que as Escrituras sagradas são a revelação de Deus para a salvação de pecadores perdidos. Portanto, vá a esse livro não para você ter munição para você debater no Twitter. Não para você ter munição, para você ter conhecimento e falar, olha, eu sei mais do que fulano. Eu sei que vocês não têm esse entendimento. Louvado seja Deus por isso. Mas é um antídoto para nós. Nós entendemos que a palavra de Deus ela é preciosíssima. É um conteúdo riquíssimo, perfeito. Para quê? Para mostrar que eu sou um pecador perdido se não for a graça de Deus. E a palavra de Deus me aponta a Jesus Cristo, a esperança viva, minha e sua. Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí a última frase que eu trouxe do Jonas Madureira, um excerto que eu tirei do livro Inteligência Humilhada, na página 65. Jonas ensina assim: Deus não fala a teólogos, Deus não fala a filósofos, Deus não fala a cientistas, mas Ele fala a tolos perdidos em si mesmos. A palavra de Deus é a fala de Deus para alcançar coração perdido, tolo, aquele que reconhece que não é nada. A palavra de Deus ganha os nossos corações, e ganhou um dia, e louvado seja Deus por isso, porque o poder do Evangelho chegou um dia na sua vida, e você passou a crer em Jesus Cristo, foi convencido do seu pecado, e foi ganho pela palavra pregada, louvado seja Deus. Vamos orar? Oh Senhor, aumente nos nossos corações amor, prazer, reverência, temor e um desejo de obedecer a Tua palavra, Senhor. Que tenhamos a Tua palavra em máxima estima em nossos corações. Eu te peço isso a começar pela minha vida e também aos meus amados irmãos. No nome de Jesus, amém.